Olá, querido, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. E seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica. É um prazer ter você aí nos assistindo, vendo esse vídeo, procurando conhecer mais, buscando conhecimento, assim como o Senhor nos disse para fazer. Amém? Posso orar? Quero começar essa aula orando. Feche teus olhos onde você estiver. Pai, obrigado, Senhor Pai, por esse dia. Obrigado por essa semana. Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor tem dado a nós muito além daquilo que merecemos. O Senhor tem dado a tua graça, o teu amor infinito para nós. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma aula, Senhor Pai, proveitosa, que o Senhor, Espírito Santo, que é o nosso professor, possa falar aos nossos corações, possa nos ensinar acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós estamos vivendo, estamos na aula Panorama Bíblico, aula 2. Quero já deixar o convite para você que não assistiu a última aula. Nós começamos um panorama da Bíblia, Nós vamos falar desde Gênesis até Apocalipse, aí uma história geral da Bíblia ali para você poder compreender um pouco mais quando você ouvir as mensagens, as pregações, para você poder se situar o que estava acontecendo, qual era o contexto da época. Então é um breve relato aí, um panorama mesmo, uma visão de cima da palavra de Deus. Tá bom? Então você que não assistiu a última aula, a aula 1, nós começamos de Gênesis, vai lá, volta nesse canal, procura lá, Panorama Bíblico, aula 1, beleza? Bom, vamos lá, mas antes de começar, antes da gente recapitular o que nós falamos semana passada, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Pega aí o link desse vídeo, compartilha com alguém da sua família, do seu grupo de discipulado, com alguém aí do seu trabalho, com um amigo de WhatsApp. Quem sabe também você pode contribuir com esse canal curtindo, deixando o gostei aí na joinha, que isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá então, relembrando bem rápido aqui o que nós falamos semana passada. Nós começamos em Gênesis capítulo 1, Falamos aí sobre a criação, depois nós falamos sobre os filhos de Adão e Eva, depois falamos sobre quanto tempo Adão viveu, depois falamos sobre Noé, o dilúvio, os filhos de Noé, as descendências, depois falamos sobre a Torre de Babel. Falamos também sobre Abraão, Deus escolhe a família de Abraão lá para começar o seu povo. Abraão, falamos sobre Isaac, Jacó, José. E aí então, só para recapitular essa última parte, lembra então que Jacó, que aí já tinha tido o seu nome mudado para Israel, muda-se para a terra do Egito, para a cidade de Gósen, e ali ele constrói. Ele fica com a sua família ali, a sua família multiplica, beleza? Nós paramos aí na semana passada, então hoje nós vamos começar a aula 2, falamos também sobre as tribos, que é os filhos de Jacó. Então, Panorama Bíblico, aula 2, vamos lá. Então, lembra que nós falamos que o povo de Israel foi para o Egito, ficou 400 anos no Egito, o faraó que tinha José como governador morreu. O próximo faraó, o próximo rei, não conhecia José. Aconteceu que ele viu que aquele povo estava se multiplicando demais naquela terra. Ele olhou e falou, esse povo se multiplica demais. Era o povo de Israel, o hebreu. E aí então ele começou a colocar imposto e taxar e começou a colocar aquelas pessoas como escravos. Então o povo de Israel se multiplicou muito na terra do Egito e ficou como escravo por 400 anos no Egito. Beleza? Até aí nós falamos na semana passada. Então hoje nós vamos começar lá em Êxodo, capítulo 1. A primeira coisa que eu quero falar é que Moisés foi o homem escolhido por Deus para poder ser o libertador do povo de Israel, que estava escravo no Egito. Então o povo estava lá servindo, construindo tijolos, construindo a cidade, trabalhando mesmo como escravo no pesado. E aí Deus levanta Moisés para poder libertar o povo. E como foi isso? Então Moisés ele foi achado pela filha de Faraó. Isso está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 5. Vamos ler, eu quero te explicar.
A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio do junco e enviou a sua criada para tomá-lo. Olha só o que aconteceu, como as pessoas estavam se multiplicando muito. O hebreu, né, o povo de Israel se multiplicava muito rápido. O que o faraó fez? Falou, nós vamos estipular uma lei. Então vai matar todos os meninos que nascerem desse povo, do povo hebreu. Então todos os meninos, homem que nascesse, eles precisavam ser mortos. Então a mãe de Moisés tinha acabado de ter o menino, e aí quando ela vê que é o menino, ela fica com medo de ter o seu filho morto por conta daquela lei, daquele decreto, e aí então ela coloca Moisés num cesto e coloca no rio Nilo, e esse rio passava próximo da casa do faraó. A filha do faraó estava se banhando, o texto que nós lemos fala isso, e ela ouve o choro de criança e vê aquele cesto e pega Moisés para ela, né? Moisés aí que tem um significado de tirado das águas. Bom, aí o que ela faz? Ela pega a sua serva e fala, pega o menino, vamos levar o menino. Uma das suas servas convida uma outra mulher para criar Moisés. E quem era essa mulher? A própria mãe de Moisés. Então a filha de Faraó paga salário para a mãe de Moisés poder criar ele, cuidar dele, sem saber que ela era a mãe de Moisés. Bom, beleza. Então depois de um menino já criado, a mãe de Moisés, biológica, entrega ela para a filha do faraó, e a filha do faraó cria ele ali no palácio. Ele cresce até os seus 40 anos de idade ali no palácio como neto do faraó, né? Como um príncipe. Bom, o que acontece então? Moisés, ele vê um soldado egípcio maltratando um dos hebreus, um dos seus irmãos. Ele vai, fica bravo com aquele soldado e acaba matando aquele soldado. E aí ele esconde o corpo do soldado. No outro dia, ele vê um desentendimento entre o seu povo e ele chega lá para poder ver o que está acontecendo entre os hebreus. E aí um dos hebreus fala, você vai fazer conosco aquilo que você fez com aquele egípcio ontem? E aí ele percebe que ele foi descoberto, que ter matado aquele egípcio no dia anterior tinha sido descobrido por mais pessoas. Ele achou que tinha ficado no oculto, mas não, ele tinha sido descoberto. Bom, então o faraó quer matar, né, Moisés por conta daquilo que ele fez. Moisés foge e vai para uma outra terra. Quando ele chega nessa outra terra, ele conhece pessoas ali, conhece a sua esposa, né, que mais tarde seria sua futura esposa. A história você deve conhecer. Deus fala com ele através da sarça, né? Nós vamos ler lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz assim, ó. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, eu estou lendo a partir do 3, tá? Vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Versículo 5. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço o seu sofrimento. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hebreus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então olha só, Moisés então passa um tempo naquela terra, ele vira ali pastor de ovelhas, de gado, ele começa a cuidar ali do rebanho do seu sogro Jetro, ele tem essa revelação de Deus na sarça, então ele volta para o Egito para poder livrar o seu povo. Ele volta no Egito, fala com o faraó, Faraó reconhece ele, que ele era Moisés, que tinha saído há 40 anos atrás do Egito, que aí Moisés já tinha 80 anos. Moisés então vai lá para começar
a libertar o povo de Deus. Mas não foi tão fácil como parece, foi difícil. Se você ler o livro de Êxodo, inclusive quero até explicar que Êxodo significa saída, tá? O significado da palavra êxodo é saída, ou seja, a imigração do povo de Deus do Egito para o deserto, que futuramente iriam para a terra de Canaã. Tá? Então aí Moisés volta para lá, começa a falar com o faraó não quer libertar o povo de jeito nenhum, e aí Deus então começa a mandar as 10 pragas, certamente você conhece, se você não conhece, leia Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ver falando sobre as pragas lá, né? Que aí Deus endurece o coração de Faraó. Faraó não deixa o povo sair. Depois ele começa a negociar. Ele fala: então vai os homens, deixa as mulheres e as crianças. Depois, num outro momento, ele deixa aí as mulheres e as crianças, mas fica os animais, os despojos. Moisés não aceita, Deus manda mais praga, e aí então o faraó decide deixar o povo. A última praga foi a praga da morte dos primogênitos, né? Que aí foi o basta. Deus, os egípcios viu o poder do Deus vivo, do Deus de Israel, e aí então decide libertar aquele povo, deixar que eles vão. E mais, sobre a orientação de Moisés, o povo de Israel começa a pedir para os egípcios os seus utensílios, ouro, prata, animais, os despojos, né? Então o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho ali com todas aquelas coisas que ele tinha ganhado. Beleza? Até aqui tá claro. Então Moisés foi levantado como libertador depois desses 400 anos de escravidão. E aí então a história você também conhece, acredito que você conhece. Deus abre através da vida de Moisés o Mar Vermelho, o povo do Egito passa, era mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas, porque a palavra diz que era 600 mil homens, sem contar os meninos, né? A palavra fala exatamente dessa maneira. Porém, havia mulheres, havia crianças que não eram contados naquela época. Então estima-se mais ou menos 2 milhões. A palavra diz 600 mil homens, mas mais ou menos 2 milhões de pessoas, contando aí mulheres, crianças, além de que eles levaram ali joias, ouro e os seus animais também, beleza? Então eles passam e eles entram no deserto. O caminho que eles iam fazer do deserto até a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido para eles, levava cerca de 3 meses, o caminho do deserto. Eles iam a pé. E aí então o que acontece? Por conta da desobediência deles, vamos lá, vamos passo a passo para você poder entender. Depois nós vamos falar sobre isso. Então olha só, o povo atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto Deus manda, o povo reclama, começa logo nos primeiros dias do deserto, o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés, nós estamos com fome. Moisés, você trouxe nós para cá, antes nós tivéssemos morrido lá no Egito. Pelo menos lá tinha comida. Eles começam a questionar. Moisés vai e fala com Deus. Deus então manda o maná, que era o pão que vinha do céu, a comida que vinha do céu todos os dias no deserto. Deus manda no final da tarde as codornizes, né, a carne para eles comerem. Eles reclamam de sede. Deus manda a água da rocha. Moisés vai lá e fere a rocha, a água vem. As roupas, a palavra diz em Números que as roupas não gastavam, os sapatos não se gastavam, as roupas não se gastavam, ou seja, eles passaram pelo deserto, mas o cuidado de Deus era com eles. Aí então, deixa eu fazer aqui só uma observação para você, uma curiosidade, que talvez você não saiba. Talvez você fique se perguntando, como será que era esse maná que vinha do céu? Né, algumas pessoas, aí eu já até vi ilustrações e historinhas bíblicas que caiu um cesto com alguns pães. Como que era isso? A palavra diz lá em Números 11, 7 e 8. Vamos ler lá, deixa eu ler para você. Números capítulo 11, versículos 7 e 8 diz assim, que vai explicar como era o maná. 11, versículos 7 e 8. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência como de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo,
e em moinhos o moía, ou num pilão o socava, cozia-os em panelas e dele fazia bolo, e o seu sabor era de bolo amassado com azeite. Então olha só como que era. O povo acordava no deserto e lá tem outro texto bíblico que diz que parecia uma geada, assim, ó, os grãos estavam espalhados pelo chão, eles colhiam esses grãos, moíam em moinhos ou socavam em pilões, e aí eles assavam aquilo, faziam pão, bolo. Então era dessa forma, era um grão, tá? Então toda vez que alguém te perguntar do maná, agora você já sabe, beleza? Então era assim. Então olha só, o povo reclamava, Deus mandava, Deus cuidava do povo de alguma forma, certo? Chega um momento que então Deus está cuidando do povo ali no deserto e Moisés então pega 12 espias, um de cada tribo. Lembra que nós falamos o que é a tribo na aula passada? Você já sabe que eram 12 tribos. Então Moisés escolhe um homem de cada tribo e diz para ele, ó, vocês para um lugar distante, aonde é Canaã, a terra que nós vamos herdar, a terra que Deus nos deu por herança, e vocês vão espiar a terra, vocês vão ver se realmente aquela terra é como, o que tem naquela terra. E aí eles vão lá espiar a terra, 12 homens. Quando eles chegam lá, eles veem que na terra, realmente a terra era boa. A palavra diz que romãs muito grande, figo muito grande, um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar, porque a terra era abundante. Porém, naquela terra tinha gigantes, tinham homens que eram de grande estatura e eles iam precisar guerrear. Quando esses espias, esses 12, voltam para dar o relato para Moisés e para Israel de como era a terra, eles falam, ó, a terra realmente é boa, porém, lá tem gigantes e nós somos como gafanhotos. Ou seja, nós nunca vamos conseguir herdar aquela terra porque nós não vamos conseguir vencer deles. Mas 2 homens, que é Josué e Caleb, então falam, não, ó, é possível a gente vencer, Deus é conosco, vamos lá, nós vamos vencer sim. E aí então o povo se inflama, porque 10 daqueles homens tinham dito que era impossível. Aí o povo murmura mais ainda com Moisés. Moisés, por que nós não ficou no Egito? E o povo ali se inflama contra Moisés. E esse relato dos espias está lá em Números 13, versículo 1 e 2. Agora olha só o que diz em Números, versículo 20, 22, tá? Só para você entender porque que nós estamos indo para Números. Números e Êxodo fala sobre essa passagem do povo no deserto. Êxodo fala sobre a saída do povo do Egito e Números vai completar como era a vida do povo no deserto, tá bom? Depois nós vamos falar de Levítico, né? Então olha só, Números capítulo 20, se você tiver Bíblia, pode acompanhar comigo. Se você tiver seu caderninho aí, melhor ainda, que você vai anotando, memoriza melhor. Olha, perdão, é Números 14, versículo 20 e 22, tá? Então, Números capítulo 14, versículo 20 a 22. Olha só o que diz aqui. Disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Então, certo como vivo eu, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a vossos pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Então olha só o que acontece aqui. O povo ficou inflamado por conta daquela notícia dos espias. E aí então Deus quer acabar com o povo. Moisés intercede pelo povo. Moisés fala, Deus, não faz isso não. O que os egípcios vão pensar? Que o Senhor nos trouxe para matar aqui. E aí então Moisés fala, então como você me disse, como você me falou, então o povo está perdoado. Mas uma coisa vai acontecer, ninguém daqueles que saíram do Egito vão pisar na terra prometida. Então, por conta dessa desobediência, por conta dessa murmuração do povo, porque o povo ficava murmurando a todo tempo, Deus então decide, o caminho que levava 3 meses para vocês atravessarem será passado em 40 anos. Aí o povo começa a andar em círculo ali no deserto,
e eles ficam no deserto durante 40 anos. O que acontece? As pessoas que saíram do Egito foram morrendo, os velhos foram morrendo, e apenas aqueles nascidos no deserto entraram na terra prometida. Apenas 2 homens que saíram do Egito entraram na terra prometida, que era Josué e Calebe. O restante foi tudo geração nova que nasceu no deserto. Nesses 40 anos nasceram-se crianças no deserto e foram esses homens. Olha só, esse tempo que eles passam no deserto foi um tempo de preparação para eles. Por quê? Porque lá no Egito eles eram escravos, eles não eram homens treinados em guerra, porque lá eles apenas serviam, lá eles não precisavam guerrear. Agora, quando eles chegam no deserto, lá tem inimigos, lá ele enfrenta já no deserto alguns inimigos. E aí eles começam a treinar, a ser homens treinados em guerra, a construir armas. Porque quando eles vão entrar na terra prometida, em Canaã, eles precisam tomar aquelas cidades, aquela terra. E aí eles precisam guerrear. Então o deserto foi um tempo necessário para que eles se formassem, para que eles pudessem ter a habilidade na guerra para poder entrar naquelas cidades que Deus tinha dado para eles. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Então o povo circulou aí durante 40 anos. Uma coisa interessante, tá? Que é legal aqui, no deserto, quando eles saem do Egito e entram para o deserto, Deus manda uma nuvem para cuidar deles. Como que era essa nuvem? A nuvem de noite, ela se transformava numa coluna de fogo, porque a noite no deserto é muito frio. De dia é muito calor, de noite é muito frio. Então ele mandava uma coluna de fogo. Essa nuvem tinha aspecto de coluna de fogo. Vamos lá, vamos ler. Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então olha só o cuidado de Deus por esse povo. Ele mandou uma nuvem de dia para que o sol não os ferissem, e de noite para que houvesse calor e houvesse luz, né, para eles poderem caminhar de dia e de noite. Então Deus vai guiando aquele povo desta maneira. Beleza? Bom, então passaram-se anos, aquele povo ficou ali no deserto, caminhando, murmurando. Chega um momento então que Moisés morre. E aí então ele deixa como seu sucessor Josué. Então Josué assume a liderança do povo de Deus. E Josué é o responsável por levar o povo de Deus do deserto até então a terra prometida, Canaã. Então nós vamos entrar agora no livro de Josué, tá? Talvez você está aí pensando, falando, pastor, mas nós passamos hoje todos esses livros, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vamos para Josué já, para o 6º livro. Sim, nós passamos esses 4 livros porque esses 4 livros vai falar exatamente de como foi a trajetória do povo de Deus no deserto. E como nós não vamos entrar em detalhe, é apenas um panorama para você poder entender a história do povo de Deus. Depois, se você quiser mais conhecimento, você pode pesquisar, ler a sua Bíblia, ou nós podemos fazer uma aula específica de cada livro, se assim Deus nos der a direção. Tá? Então, só para deixar mais claro, o Êxodo é a saída do povo do Egito para o deserto. Levíticos, que é o 3º livro, é o livro que Deus dá a lei para Moisés, a lei acerca do sacerdócio, a lei acerca de como seriam as regras, né, para poder fazer o sacrifício, a lei que os levitas iam usar para servir no templo, né, para servir no tabernáculo, que no deserto era o tabernáculo. Então, Levítico, por isso que a palavra Levítico vem de Levi, né, os levitas. Então era essa a lei acerca do sacrifício, acerca de várias coisas a respeito do ritual ali, do culto, como seria. É importante só você também entender que é nesse tempo de deserto que Deus dá para Moisés as leis de como o pessoal ali, como os israelitas, né, o povo de Israel, como os descendentes de Israel iam se comportar. É ali que Deus dá os 10 mandamentos, é ali no deserto que Deus dá orientação para Moisés construir um tabernáculo. O que era o tabernáculo?
o povo estava andando, né? Eles ficavam caminhando, eles não tinham um lugar fixo que eles ficavam. Eles peregrinaram pelo deserto. Então eles construíram ali um tabernáculo, que era uma tenda cercada, era como se fosse a residência de Deus, né? Onde eles faziam sacrifício, onde os levitas já serviam. Então é no tabernáculo ali onde Deus se manifestava, onde ficava a Arca da Aliança. Depois, mais tarde, né? Depois, quando eles têm um lugar fixo lá em Israel mesmo, na terra de Israel, vai se construir o templo. Nós vamos falar isso em outro momento, mas só para você ficar situado. Então, Levítico é o livro da lei, né? Dessa lei aí dos levitas. Números também vai falar acerca dessa trajetória do povo ali do deserto. Deuteronômio também vai falar dessa trajetória. Então são esses 5 livros, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, que o judeu chama de Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros, que é conhecido como a Torá do judeu. Beleza? Bom, então Josué assume. A aula hoje vai ficar um pouquinho maior, mas aguenta aí que nós já estamos finalizando. Então Josué assume a liderança do povo de Deus, ele passa da além do Jordão com o povo de Deus, então entra na terra prometida, a história você também conhece, derruba ali os muros de Jericó, toma aquela cidade, toma várias outras cidades, você pode ler no livro de Josué, que o povo de Deus vai tomando território por território, vai guerreando com o povo e vai tomando território por território da terra prometida que Deus tinha prometido. Ali é dividido as terras pelas tribos. Lembra que nós falamos das tribos? Deus já tinha dado a direção para Moisés como seria a divisão. Então a divisão já estava estabelecida. Quando eles entram na terra prometida, então, de fato, acontece a divisão que já tinha sido ordenada por Deus através de Moisés. Eles dividem a terra, cada tribo fica com o seu pedaço de terra e eles vão conquistando pouco a pouco, tá? Então, assim, o livro de Josué narra a conquista do povo de Deus sobre a terra prometida, tá? Basicamente é isso que o livro de Josué vai narrar. Em suma, ele mostra que quando o povo obedecia estritamente à direção de Deus, Deus dava vitória. Josué, então, vai falar sobre isso, né? O contexto de Josué vai dizer que, em suma, o principal ali é que quando o povo de Deus obedecia, eles venciam as guerras, eles tomavam território, e quando eles não obedeciam, eles perdiam a guerra. Em alguns casos aconteceu, como na cidade de Ai, por exemplo, uma cidade pequenininha. Depois nós podemos, com calma, falar um pouco mais sobre isso. Mas até aqui você entendeu, né? Então o povo sai do Egito, peregrina pelo deserto 40 anos, Moisés morre, Josué assume, ele entra então na terra prometida, guerreando, né? Tomando os territórios. Josué comete um erro na sua liderança, ele não cria um sucessor, assim como Moisés fez com ele. Moisés era líder e ele então teve um sucessor que era Josué. Josué não tem, ele comete esse erro ali de discipulado, ele não discipula alguém, ele não faz um sucessor. E aí então, depois que Josué morre, vai começar um governo teocrático, né? Teocrático é o governo de Deus, teo vem da palavra Deus, crático de governo. Então, o governo de Deus, nós vamos entrar então depois no livro de Juízes, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso, a nossa aula vai precisar se encerrar aqui, até por conta do tempo, mas espero ter te esclarecido aí esse panorama de como foi a saída do povo da escravidão pela peregrinação no deserto, para até então entrar na terra prometida. Então aqui nós paramos nesse ponto, onde o povo de Deus entra na terra prometida, assume a terra que Deus tinha dado a eles, aos pais dele, por herança, né? Deus já tinha feito a promessa aos pais dele, eles então estão agora em Israel, em Canaã, né? A terra que mana leite e mel. E aí então nós vamos falar mais na próxima aula, tá? Na aula 3, não perca. Amém, querido? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, eu quero poder orar. Feche seus olhos, Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor Pai, pela Tua palavra, obrigado porque nós vemos, Pai,
conhecendo as Escrituras, nós vemos a tua soberania, nós vemos o teu plano, o plano perfeito. Mesmo quando o homem errava, mesmo quando o homem falhava, o Senhor continuava sendo fiel e misericordioso com o teu povo. Mesmo, Pai, quando aquele povo no deserto murmurou, o Senhor continuou, Senhor Pai, mandando o maná, mandando, Senhor Pai, aquilo que era necessário para eles passar aquele tempo de escola naquele deserto. Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, que aqueles que estão nos assistindo, através desse vídeo, nas suas casas, nos seus carros, nos seus trabalhos, possam ser impactados pela tua misericórdia, pela tua bondade. E mais, Pai, coloca sede no coração de cada um que me ouve, a fim de que busquem mais conhecimento, a fim de que busquem não só o conhecimento das Escrituras, mas o conhecimento do Senhor, a intimidade com o Senhor. Pai, que o Senhor enche o nosso coração de desejo por criar, por gerar uma intimidade, porque nós sabemos que essa é a tua vontade para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa sede, essa fome por mais de Ti. Em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida.